E tem algumas das questões que eu gostaria de endereçar de alguns vídeos, alguns cortes, tanto as lives quanto os cortes que a gente publicou aqui anteriormente, e eu quero passar com vocês por algumas dessas perguntas. Primeiro de tudo, aquela que tem sido a pergunta que mais é feita no canal. Ou melhor dizendo, o comentário que tem sido muito comum. A gente publicou uma entrevista que eu fiz com o Pacelli Lukfu, ele que é analista de assuntos europeus e morou na Alemanha há muito tempo, trabalhou com turismo histórico no país. Fiz uma entrevista com ele a respeito de uma matéria do jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung. E claro, a reportagem pontuava de que as Bundeswehr, as Forças Armadas da Alemanha, estavam conversando com empresas, estavam deflagrando um plano de preparação, tanto para empresas quanto para logísticas das forças para uma eventual guerra na Europa. Peguei isso como gancho. O plano, segundo alguns veículos, era até mais mirabolante, mas o que as Forças Armadas da Alemanha confirmaram ao Frankfurter Allgemeine Zeitung é que eles estavam com a Operação Deutschland, que era a Operação Alemanha, traduzindo, uma operação precisamente quanto a hub logístico na Europa, quanto a Alemanha ser um hub logístico no caso de uma eventual guerra, e que preparativos fossem feitos com as empresas também para dependerem menos de recursos externos e conseguirem, no máximo grau possível, internalizar o seu consumo de recursos. O que aconteceu na sequência? Todo mundo começou a comentar naquele vídeo, eu tô aqui na Europa e está tudo tranquilo, eu estou aqui e está tudo tranquilo. A resposta que eu gostaria de pontuar é de que, ou melhor ainda, de que eu estou aqui e está tudo tranquilo, vocês não deveriam colocar a coisa dessa forma porque pode ficar alarmista. Primeiro de tudo, eu quero falar que eu agradeço imensamente a esse feedback porque o nosso objetivo aqui é inspirar e informar e não alarmar, não é dar pânico em ninguém, ainda mais dar pânico em alguém com uma informação que possa ser enganosa. Muito longe de nós. Então, é bem feito até o comentário, no sentido de que, se a gente não buscou fazer isso, ou se objetivamente não foi isso que aconteceu, subjetivamente pode ter dado essa impressão, e aí aquele negócio. Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Não basta o que a gente falou ser verdade, muitas vezes tem que parecer verdade. Claro, a gente não pode maquiar uma coisa... Mas o que eu quero dizer é que, se de alguma forma a nossa apresentação poderia dar um tom que fosse mais transparente e mais credível, isso até teve um outro comentário sobre isso, mas a palavra credível está correta, ela pode ser sinônimo de crível. Então a gente tem que fazer esse esforço. Então, primeiro de tudo, muito obrigado a quem quer que tenha feito esse comentário, mas em segundo lugar eu vou passar com vocês novamente pelos fatos objetivos que são discutidos naquela entrevista, para reiterar o que pode ou pode não ser. Foi essa da Europa se prepara para a guerra que falava primeiro sobre o plano que já havia sido desenhado anteriormente pelas Bundeswehr, as Forças Armadas Alemãs, que de fato foi confirmado pelas Forças Armadas da Alemanha. Em segundo lugar, falava a respeito de panfletos distribuídos nos países nórdicos. Então, Finlândia, Suécia e, salvo engano, também a Noruega distribuíram panfletos para suas populações quanto a tempos de crise e o que fazer em caso de uma crise. Depois foi apurado, de fato, que isso é uma coisa que eles fazem com certa regularidade, mas veio conforme Finlândia e Suécia agora aderem à OTAN, em um momento também de instabilidade na Europa, conforme não só há desenvolvimentos no fronte na Ucrânia, mas também conforme há uma transição nas relações internacionais com um novo presidente eleito nos Estados Unidos. E que, claro, vai ter uma política externa que, é o que tudo indica, será, como foi antes, muito divergente daquela do governo que está lá agora. Então, há sim esse tipo de preparativo. Ainda a Polônia propôs e está contando com o apoio de outros países a discussão sobre uma patrulha naval conjunta da OTAN no Mar Báltico. E o secretário da OTAN, Mark Rutte, também falava a respeito de preparativos para a guerra. É nesse mesmo contexto que uma série de países na Europa aumentam a contribuição que dão como parcela do seu PIB para a defesa, em particular a Alemanha, que após aquela declaração de Trump a respeito de encorajar o Putin a fazer o que diabos quisesse, caso os países não pagassem sua parcela devida para a OTAN, muitos países da Europa começaram a aumentar sua contribuição como parcela do próprio PIB para a defesa. A Alemanha passou pela primeira vez em um bom tempo de 2%, que era a taxa recomendada pela OTAN que agora estuda mesmo subir para 3% do PIB, que é o que potências militares normalmente investem. Então, enquanto é justo a gente afastar o alarmismo, também é justo que se cubra, como uma publicação que tenta dar ênfase em relações internacionais e geopolítica, que há, sim, preparativos, seja dissuasórios, seja logísticos, em muitas potências da Europa para um potencial conflito. O que não necessariamente quer dizer um alarmismo. A preocupação seria se
diante da maior guerra terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, esses países não estivessem se preparando. Mas não é necessariamente um alarme ou uma declaração alarmista de que um conflito é próximo e iminente. Aí cada um pode interpretar a sua análise. O necessário foi a gente trazer, como veículo que cobre o tema, essa lista de fatos objetivos, que foi o que foi coberto naquela matéria. Então são esses os dois pontos que eu gostaria de responder a respeito desses comentários que vieram naquele corte. Primeiro, muito obrigado a quem fez esses apontamentos. A gente precisa entender como, subjetivamente, etc., a gente pode ter uma abordagem que transmita mais transparência, mas objetivamente existe essa listagem de fatos, e se quer se alarmar, não quer se alarmar, aí não é eu que tenho que decidir pelo espectador. Até uma das questões que a gente busca sempre respeitar é que a gente traz os fatos, pode até trazer um parecer, uma análise, mas quem tem que formar a própria opinião é o próprio espectador e não a gente formar a opinião dele. Então, eu queria responder primeiro esse comentário. Esse era o principal, assim, porque foi endêmico esse negócio de tô aqui na Europa, tá tudo tranquilo, então fica aí essa questão para o público refletir. Segunda questão, teve um outro vídeo que a gente fez também sobre geopolítica, onde a gente estava cobrindo o fato de que um navio chinês foi cercado no Mar Báltico, depois de, segundo apontam investigações da Suécia, ele ter possivelmente cortado 2 cabos de comunicação submarinos. Cabos submarinos transmitem uma imensa quantidade de dados no mundo todo, ele teria deixado a âncora arrastando, e teve 2 comentários ali que eu quero pegar para responder. O primeiro é um que não é uma gafe minha, é questão da investigação. Tinha alguém que falava ali, que bem dizia, peço perdão para vocês, eu busco agora o comentário para eu ler, acreditei ter ele aqui à mão e não o tinha. Então, vamos lá. Teve alguém que falou o seguinte, que tem que ver como é que era o comprimento desses cabos. Foi um senhor chamado Bastian, aparentemente, @Bastian2006. Ele disse que a matéria original, a que eu estava consultando na reportagem, falta mais dados técnicos. O Mar Báltico pode chegar a 459 metros de profundidade, um cabo de âncora de embarcação média é 20 metros, embarcações de grande porte até 80 metros, sendo que os cálculos de cabos são na proporção de 8:1. Isso é, para 80 metros de cabo que efetivamente descem, seria necessário 640 metros de cabo, o que seria inviável que uma âncora tenha danificado tais cabos que estão localizados no fundo do leito oceânico. Então ele falou que deve ter havido sabotagem por outras vias, deu aí a opinião dele. Depois, eu quis trazer a informação, eu apurei para trazer isso para o público, de que os 2 pontos onde houve os cortes eram respectivamente, porque claro, como é um cabo submarino que passa por vários trechos ali no leito oceânico, um dos trechos estava entre 20 e 40 metros de profundidade, o que tornaria sim plausível, segundo a estimativa que ele traz, que o cabo tenha sido cortado lá no leito oceânico do Mar Báltico. O outro estava entre 100 e 150 metros, que torna improvável, mas não impossível, na proporção de 8:1, quebrando alguma regulação de segurança ou descendo mais do cabo, ou se algum outro empreendimento tenha sido feito nesse ponto, em termos de passar onde o cabo estava a 100 metros de profundidade. Então, primeira questão de gafe desse vídeo, não gafe, mas de resposta a comentário desse vídeo para endereçar. O segundo ponto que eu gostaria de endereçar desse vídeo é que eu comecei o vídeo com uma explicação de que, olha, não dá para todas as transmissões passarem por satélite, uma parte passa por cabos submarinos. E aí o pessoal ficou louco comigo, falou que você tem que estudar aí, Marcão, porque 96% de todas as comunicações passam por cabos submarinos. Primeiro, sim, de fato, eu poderia ter citado esse dado ou ter feito a frase de forma mais feliz no início da reportagem. Agora, vale dizer que essa reportagem tinha uma entrevista com a Emanuele, que apareceu no programa de hoje, nossa editora de China, e ela depois trouxe esse esclarecimento. Ela começava a resposta dela na minha primeira pergunta da entrevista falando, olha, cerca de 95% dos dados do mundo são transmitidos por cabos submarinos. Então a reportagem continha já essa errata dentro de si próprio, que nem errata era. Estou brincando agora, pessoal, com esse tom de voz, claro. Mas então isso estava contido lá. Mas, incluindo ainda na resposta aos comentários, perfeito, poderia ter me expressado de forma mais feliz, 96% dos dados que circulam mundialmente vão por cabos submarinos. Fica aí, então, esse esclarecimento. Não sei se havia algum outro comentário que eu gostaria de esclarecer, mas se vocês tiverem um agora, eu também posso passar pela leitura deles aqui no chat ao vivo. O pessoal falava, chega a ser pueril essa ilação de que
foi a âncora que cortou os cabos. Mas não chega, um dos cabos estava no seu ponto mais raso, a 20 metros de profundidade. Então tá aí a resposta. Não sei se todo mundo que viu aquilo lá vai ver, mas eu vou colocar uma imagem de capa, uma thumbnail chamativa, explicando ali, ó. A Europa está mesmo em guerra, e aí a gente vê se o pessoal volta do outro vídeo para ouvir o esclarecimento. A resposta aí das perguntas.